Em meio à simplicidade, mãos hábeis tecem não só arte, mas histórias e tradições de uma comunidade unida pela força do fazer coletivo. Vamos conhecer a Associação de Artesãos da Gameleira. A nossa associação aqui em Gameleira foi começada assim. Meu esposo, o João Alves Botelho, ele já fabricava alguns instrumentos, era viola, violão, a caixa e outros tipos de instrumento que ele já fabricava. Então, assim, ele foi convidado para participar de uma feira no Rio de Janeiro, nos anos de 2005, 2006. Aí ele foi convidado a participar dessa feira e levando os produtos que ele já fabricava. Então, assim, eu como esposa, eu já fazia os meus trabalhos, Eu fazia o ponto cruz, fazia vários bordados, ponto livre, bordado livre, e ele foi convidado para participar dessa feira e eu fui junto com ele na época, E foi muito bom, foi um aprendizado muito bom, eu gostei muito, porque através dele eu consegui vender os meus bordados, E daí eu fui criando assim aquela animação e ele também, e sempre a gente era convidado para participar das feiras em Belo Horizonte, em Brasília, Em Belo Horizonte a gente foi várias vezes, Brasília também, fomos algumas vezes, e assim por diante. E através da experiência com as outras colegas, que já tinham suas associações formadas, então a gente tentou também formar associação. E naquela época a gente, com as pessoas assim, que tinha assim, mais costume de sair para Belo Horizonte, via como que era também, Aí foi nos orientando, foi nos ajudando, aí nós formamos a associação aqui. Foi através de um grupo de mulheres, Foi tão rápido assim, quando a gente fez uma reunião e convidou as pessoas, aí foi tudo rápido. Todo mundo deu de querer, fazer alguma coisa, aprender a fazer alguma coisa, como eu já fazia alguma coisa, Os meus bordados, o crochê. Aí, na época, tinha muito jovem, Tinha as mocinhas, que interessou também. Aí eu fui ensinando a fazer crochê, o ponto cruz, os bordados livres, E todo mundo entusiasmou. Aí isso foi já no ano de 2007. Em 2009, aí nós resolvemos já registrar a associação. Aí já foi mais um passo, Aí todo mundo já empolgado, para formar a associação. Aí já sabia fazer alguma coisa. E assim a gente foi participando das feiras para fora. O primeiro presidente foi eu, Meu nome é Helena, Então eu fui a primeira presidente aqui da associação. E junto com meu marido, João, Aí a gente ia junto levar os produtos que a gente, ele fabricava os instrumentos, Aí ele já levava os instrumentos dele e eu já levava as coisas já da associação já registradas. E assim nós não paramos. Aí ficou assim, a gente parou um tempo de não ir mais nas associações, Porque foi fracassando. Aí Deus abençoou que aí retornamos de novo aquelas mocinhas que participavam e deve sair, porque foram estudar, E as que foram estudar por lá mesmo ficaram para poder conseguir emprego, E está empregada até hoje, graças a Deus. Aí a gente foi ficando aqui com aquelas mais, assim, já da terceira idade, Aí, quando foi em 2020, nós recebemos um kit de máquina de costura, Aí isso foi uma grandeza para nós aqui na associação. Foi muito, muito, muito bom. E desse tempo para cá, foi só evoluindo, Hoje as meninas já costuram, fabricam as blusas, Aquelas que não vai costurar, vai para os bordados. A gente faz tapete, coxa de fuxico, capa de almofada de fuxico, os tapetes no barbante, tecido em barbante.
A gente faz as capas de almofada também no bordado livre, que fica muito bonito, no tecido do algodão cru, né? E fazemos muito pano de prato, que tem boa saída, né? O auge aqui é pano de prato, né? E assim a gente vai fazendo os nossos trabalhos aí. E eu vou contar um pouquinho da minha história. O meu nome é Helena Batista Botelho, moro aqui em Gamileira, né? Sou casada, já constitui família aqui, casei com gente daqui mesmo, né? Então, assim, eu sou artesã e tenho orgulho em dizer que o bordado é uma paixão que carrego desde a minha infância. Aprendi com minha mãe aprendeu com a minha avó, né? E assim, essa tradição foi passada de geração em geração. Então, eu tenho muito orgulho do que eu faço, né? Cada ponto que eu dou, né, aqui para mim é uma satisfação, porque é uma continuação dessa história que envolve muito carinho e respeito pelo que eu faço. Essa tradição é algo que eu valorizo muito, né? Profundamente, que coloco cada ponto e cada detalhe do meu trabalho. Produzo peças exclusivas, feitas tudo à mão, certo? Com acabamento impecável. Eu mesmo gosto de elogiar os meus trabalhos, né? Em vez das pessoas elogiar, é claro que eles elogiam, né? Mas eu também elogio, porque eu faço, né? Então eu gosto de elogiar aquilo que eu faço, né? Então eu faço com todo amor, com todo carinho, com muita dedicação que a arte merece, né? Seja no bordado livre, que seja no ponto cruz, crochê, ocaseado, né? Eu procuro buscar trazer não só a técnica, mas também um pedacinho dessa herança familiar do meu toque, que é o meu toque pessoal. Então, eu acho assim, né, que quando a pessoa escolhe um dos meus bordados, né, eles estão adquirindo mais do que um produto artesanal. Está levando um pouco da minha história, né, familiar e da minha paixão que eu tenho por essa arte, né? É uma alegria para mim saber que muitas peças feitas com tanto amor, com tanto carinho, com tanto respeito, vão fazer parte da vida de alguém que valoriza, né, o trabalho manual e a tradição familiar. Minha mãe, ela nasceu aqui, ela constituiu família aqui, né? Os meus avós, os meus avós também eram daqui, né? Tanto faz maternal, paternal, né? Todos daqui. E naquela época, aqui em Gamileira, aquelas mulheres, elas trabalhavam muito na roça, mas elas faziam o artesanato. Só que naquela época não falava artesanato, né? Era assim, como que eu posso dizer? Cada uma tinha aquela obrigação, assim, ela sentia, assim, uma obrigação de fazer aquilo que sabia fazer, né? Ela se fiava, né? Aí tinha uma pessoa que tecia no tear, né? Tecia no tear, então fazia aqueles cortes de tecido com a linha que elas fiava no fuso, né? No fuso, na roda, muita gente fala roca, né? Mas aqui nós falava roda de fiar, né? Uma que era de pedal, né? E na minha casa tem uma rodinha que meu esposo fabricou e minha mãe até fiou um pouquinho, só que eu não aprendi essa técnica que ela tinha de fiar na roda. Isso eu não aprendi. No fuso até que eu aprendi, né? Era aquele, meu pai fazia, né? Pegava lá um pedacinho de madeira, de aroeira e plainava tudo aquilo ali, fazia bem feitinho, né? Colocava uma rodinha e a gente ia
E aí manuseava bem direitinho, né? E fazia a linha, aquela linha bem forte. Aí a gente fazia os bordados com aquela linha, fazia aquelas franjas, né? Nos caminhos de mesa. Era muito gostoso nessa época. E tinha o ponto cruz também, que tinha um tecido que chamava, aqui falava era alvejado, amorim, né? Cretone. Então era um fiozinho bem fininho. E olha que essas mulheres, elas teciam, né? Elas compravam esses pedacinhos de tecido e faziam esses ponto cruz com a linha de meada. Quando era o tecido feito no tear, era mais fácil, né? Que era um fio mais grosso, né? Aí era mais fácil para elas bordar. E outra, elas bordavam era à noite. À noite, durante o dia, elas estavam fazendo outros afazeres, né? Outras atividades. Mas à noite, depois do jantar, elas tiravam um tempinho para fazer o bordado. E fiar também. A palavra fiar, né? Era no fuso, era na roda. Então, eu aprendi um pouquinho, né, de alguma coisa com a minha mãe. Depois eu fui, né, adquirindo assim, experiência e via outras pessoas, né, igual eu disse aí no começo, que quando eu comecei a participar das feiras para fora, né, aí eu fui adquirindo experiência de ver outras coisas de outras pessoas, né. Então, isso é muito bom. E eu tenho a maior alegria, a maior paixão é de ensinar as pessoas a fazer alguma coisa daquilo que eu aprendi, né? Que é muito importante, né? Eu acho muito importante. E outra, o artesanato em si, ele não está sendo assim muito valorizado como era antes. Por quê? Porque hoje o ponto cruz, na maioria das vezes, está fazendo nessas máquinas industriais. O manual mesmo está acabando. Então eu procuro assim buscar, resgatar, né, o passado. Eu acho, para mim, eu acho assim valorizado, né? Então eu tenho o maior prazer de ensinar as meninas. Hoje aqui nós somos 12 pessoas, né, que fazem o artesanato. Aquelas que não praticam muito bem o artesanato, vai para a máquina de costura, né, que tem outras coisas a mais para poder fazer, né. O artesanato em si, ele precisa da máquina de costura, né, para você montar um pano de prato, um jogo de cozinha, né, uma coxa, né, você vai montar a coxa, você vai bordar. Então aqui para mim é muito bom. Eu tenho muita saudade daquele tempo antigo, porque era muita gente, né? Hoje aqui na nossa comunidade, pode contar as pessoas. Pouca gente, né? Uns já se foram, outros mudaram, né? Para a cidade maior, é claro, né? Os filhos vão, os pais sempre acompanham, né? E o pouco que fica aqui, então a gente tenta, né? A gente tenta ficar um pouquinho dessas pessoas aqui para ter algo mais para frente para poder estar contando para a juventude. Porque um certo tempo, essa juventude, eles não vão saber o que passou lá atrás, né? Eles não vão saber de como começou, como que funcionava o artesanato, né? Porque vai mudando, tudo hoje é moderno. Então, eu adoro aqui esse lugar, é muito bom aqui, um lugar sossegado. E eu, assim, sempre eu fico pensando, meu Deus, quem sabe um dia que vai ser um ponto, assim, que as pessoas possam vir conhecer os nossos trabalhos aqui mesmo, que não precisa a gente estar levando para fora, né? Quem sabe um dia, né? Eu sou Jaqueline, participo
da associação desde quando ela foi criada, né? A gente vem crescendo em conhecimentos ao longo do trajeto, né? Do período de construção, né? Eu gosto muito de artesanato, de trabalhos manuais, né? Aprendi muita coisa aqui, né? A cada ano, cada encontro a gente vai inovando, a gente tornou uma família aqui, né? E eu gosto muito do bordado livre, do fuxico, do ponto cruz, e fui aprendendo tudo aqui, né? O pessoal tem muita paciência de estar ensinando pra gente, né? Para todas, não só para mim, para todas, né? E a gente vê que essa convivência, ela também traz um benefício muito grande para a saúde mental. Então a gente vai desenvolvendo e vai crescendo com o artesanato em todas as áreas. Cada encontro é uma experiência, um novo conhecimento, e cada conhecimento a gente leva para a vida. Esse foi apenas um pequeno retrato da história viva que pulsa em cada traço, em cada tecido, em cada olhar dessas mulheres artesãs. Há muito mais a conhecer, sentir e valorizar. Venha visitar a associação, na comunidade da Gameleira, e se encantar com a força e a beleza que nascem do coração da nossa terra.